A Justiça Federal condenou a emissora Rede TV e o apresentador Siqueira Júnior a pagarem R$ 300 mil em danos coletivos após proferirem declarações homofóbicas contra a população LGBTQIAPN+. Quem vai explicar isso pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, é uma notícia boa sobre uma coisa ruim, né? A notícia boa que houve condenação, mas uma notícia ruim que, infelizmente, esse tipo de coisa ainda acontece no Brasil, ainda precisa ter a justiça trabalhando em cima desse assunto. Não é? E aí a gente tem muito tempo, né? Inclusive que aconteceu esse caso do Siqueira, muito tempo, se eu não me engano, foi em 2021. Então, o judiciário demorou esse tempo todo para trazer, com muitas idas e vindas e travamentos jurídicos. Mas, para quem não lembra, o Siqueira Júnior, para começar, o Siqueira Júnior é uma pessoa da linha do jornalismo policial, que a gente já criticou o jornalismo policial aqui, e ele resolveu, em determinado momento, ofender diretamente com palavras absurdas, de forma muito LGBTfóbica, né? Então, dito isso, o Siqueira Júnior ele foi demitido da Rede TV. Mas ele foi demitido da Rede TV por chamar gays de raça desgraçada? Talvez, porque ele foi demitido da Rede TV após uma onda de protestos e as marcas saírem do seu programa, então perdeu o patrocínio de grandes marcas, e por isso também ele foi demitido da Rede TV. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria para a gente lembrar um pouquinho do caso. A fala infeliz de Siqueira Júnior na edição de sexta-feira do Alerta Nacional já começa a impactar nos caixas da Rede TV. Vou dar um pause aqui bem rapidinho só para dizer que quando vocês forem estudar língua portuguesa e precisarem e dar um exemplo sobre a figura de linguagem de eufemismo, chamar a fala do Siqueira Júnior de infeliz é um exemplo de eufemismo, tá? E da TV à crítica. 3 empresas cancelaram os contratos de patrocínio e os anúncios após o apresentador chamar os homossexuais de raça desgraçada. A construtora MRV, que pertence a Rubens Menin, dono da CNN Brasil, fazia anúncios de seus empreendimentos com frequência no jornal policial comandado por Siqueira Júnior. Mas nesta segunda-feira ele comunicou que não investirá mais no programa da Rede TV. A TIM, empresa de telefonia móvel, encerrou na semana passada o acordo comercial com a Rede TV e a TV à crítica, deixando de anunciar seus serviços no telejornal. Quem também retirou os investimentos em ações de merchandising foi a Apvida, empresa de plano de saúde que atua no norte e nordeste do país. O Magazine Luiza, que nunca anunciou no programa da Rede TV, informou que bloqueou no YouTube a veiculação automática de anúncios que a rede social colocava nos vídeos do programa Alerta Nacional, publicados no canal da TV A Crítica. E a repercussão... Eles conseguiram inovar. Temos que admitir que o pessoal do Magazine Luiza conseguiu inovar. Eles sequer anunciavam na Rede TV e mesmo assim conseguiram fazer a proeza de retirar anúncio de programa da Rede TV. Palmas, palmas. A repercussão da homofobia televisionada não ficou só no campo publicitário. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul entrou com uma ação pública contra o apresentador Siqueira Júnior e a Rede TV após o jornalista ter tecido comentários preconceituosos contra o público LGBTQ+, durante o programa policial Alerta Nacional. O órgão ainda pede que as duas partes paguem uma indenização de R$10 milhões. Siqueira Júnior chegou a chamar a comunidade de raça desgraçada. Segundo a petição assinada pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão... Pronto, senhor, acho que já tá bom. Freitas, eu deixei com o grupo do... Eu deixei um tempo a mais, que a gente podia ver, inclusive, que no final dessa explicação, a jovem, ela até fala, né, que é errado, não faz sentido no século XXI, em 2000 e tanto, a gente cometer esses crimes, inclusive crimes contra travestis. Ela lembra de gays e travestis, que ela esquece de todo o resto da sigla.
né, se ignora, inclusive pessoas cis que vão fazer os comentários em relação à comunidade. Eu acho interessante pesquisar também, porque, por exemplo, se ignora muito a quantidade de lesbocídios que acontecem em outros crimes, né? Eu não vou nem falar de bissexuais nessa história. Enfim, a gente não precisa ouvi-la falando isso. É só importante a gente pensar justamente que quando se queira largam raça desgraçada contra pessoas, né, no caso o assunto eram pessoas gays, fere toda a comunidade, porque existe uma dinâmica sobre isso, existe um motivo pelo qual ele está fazendo isso, e é uma violência a tudo que é averso à sua imagem. O comentário foi extremamente, não foi infeliz, foi preconceituoso, foi homofóbico, foi LGBTfóbico, né? Infeliz é a pessoa acordou triste, ponto. E eu, inclusive, acho pouco, Sofia, essa indenização de 300 mil reais. Eu vou te pedir para colocar a matéria do UOL, por favor, que aponta justamente, né, que o Ministério Público, o Judiciário concedeu, né, o Ministério Público, que foi uma ação movida pelas entidades LGBT, perdão, o Ministério concedeu, o Ministério Público não, o Judiciário concedeu, né, autorizou e finalizou o processo com esse valor. A ação foi movida pelo Ministério Público com entidades LGBTQIA+, e o programa, o apresentador do programa Alerta Nacional, que era vinculado nesse período, assim como a própria Rede TV, foram, então, condenados a pagar esse valor de 300 mil reais. Foi uma matéria exclusiva que saiu na coluna Gabriel Bacher, da Folha de São Paulo, e é isso. Como eu falei, a ação, né, o documento, a ação vem desde 2021, então, a gente demorou, 4 anos, praticamente, para o judiciário ter uma decisão final sobre isso. Na ação é descrito que Siqueira ofendeu a comunidade, logicamente, diversas vezes durante o programa que comandou. E, detalhe, eu falei que ele saiu do programa, que tem alguns pontos que fizeram ele sair do programa, ele perdeu muito patrocínio, mas a Rede TV só o demitiu Siqueira 2 anos depois, tá? Não foi imediatamente após acontecer já que a Justiça disse que é homofóbico que indenizou, a gente pode dizer esse crime, né? Então, tem isso. Não foi após essa fala homofóbica, não foi após esse momento, demorou um tempinho mais para acontecer. E aí, entre aspas, para quem não lembra, eu vou, falar a frase do Siqueira, eu escolhi não trazer aqui, mas acho importante a gente dizer o que ele falou exatamente. Entre aspas, vocês são nojentos, a gente está calado, engolindo essa raça infeliz, mas vai chegar o momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança, foi a fala do apresentador se referindo ao comercial do Burger King que ele resolveu atacar ali naquele momento durante o seu programa. E que bom, depois de tanto tempo, a gente tem aí o judiciário, né, trazendo aí uma decisão favorável, justamente para uma dinâmica de proteção, né, das pessoas que são ofendidas, que são vítimas, que morrem diariamente por discursos como esse. Não é exagero dizer que discursos como esse levam pessoas à morte de várias formas, por agressões, por tirar a própria vida e por aí vai, por um não acesso ao serviço de saúde. Muito difícil, realmente muito difícil, mas que bom que a gente teve uma decisão favorável aí, que esse dinheiro, inclusive, sirva, né, para o nosso Estado investir, né, em combate a esses crimes. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. É realmente chocante isso, né? E eu acho bem interessante, eu não sei se foi a sua intenção, se foi parabéns, como esse último corte está conversando com o primeiro corte que a gente fez na live de hoje, né? Que a gente acaba voltando à questão dos programas policialescos, né? Que o Siqueira Júnior é mais um exemplo de como esses programas, desculpa, não deveriam ter espaço na televisão brasileira. Vai ter gente aqui querendo dizer, você está querendo censurar, pipipi, popopó. Olha, se você chama isso de censura, então sim. Desculpa, porque o dano que eles causam
a nossa sociedade é muito grande. A gente viu no primeiro corte, para quem está assistindo na live, pode ver lá, foi a primeira notícia que a gente trouxe para quem está vendo os cortes. Já está publicado aí o corte sobre a menina que morreu defendendo o irmão autista da violência policial. A gente já falou lá sobre como esses programas policialescos acabam impulsionando a violência policial e isso acaba tirando vidas. E agora a gente está vendo um dos ícones, né, desses programas policialescos impulsionando a violência contra a população LGBTQIAPN+. Então, cara, não dá. A gente tem verdadeiras fábricas de ódio passando na TV aberta em horário comercial, sabe? Isso não tá certo. Não está certo, tem que ter algum tipo de regulamentação nesse caso, sim. Enfim, Dai, mais alguma coisa? Não, só ficamos por aqui. Quem está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Plantão no Meteoro.